canal preferido, o Alfredo Atier, grandíssimo. Eu vou introduzir também, doutora Atier, muito bom dia, aliás. Vou introduzir já nosso companheiro Tebni, que ele tá aqui esperando já 10 minutos, coitado, eu não vou ficar fazendo, coitado, ficar esperando, viajou 900 quilômetros ontem, não vou não vou fazer ele esperar. Buenos dias, Tebni, e buenos dias, doutora Atier. Bom dia. Pode fazer a primeira questão, caríssima Bru. Que honra, Rafa, obrigada. Estou cheia de questões aqui, estou com 8 abas abertas aqui, 5 são do Dallagnol, uma da Gabriela Hart. Eu queria começar pela Mano, Gabriela Hart. Né? isso, boa. Atier, como que você vê que a Gabriela Hart agora está assumindo os casos do juiz Eduardo Apio? Lembrando, né, para o pessoal que ela foi a juíza que condenou o Lula e autorizou a ação contra a PCC no caso do Moro. Você acha que isso pode dar, tem algum trâmite que possa tirar a Gabriela Hart? Como que faz nessa situação? Porque ela é completamente parcial, certo? E eu queria saber se tem como trocar de juiz. Oi, bom dia, querida Bruna, bom dia, querido Rafa. Olha, nós estamos aqui num momento sério aqui da vida da justiça brasileira, né, e também da vida do sistema judicial, que tem a ver com a vida de advogados, advogadas, e, enfim, com a situação do Brasil em geral, quer dizer, com repercussões políticas importantes para o Brasil, né. O que está acontecendo no TRF4 que é o tribunal lá do sul do Brasil, é uma situação bastante séria, né? Eu tenho visto as opiniões a respeito do que está acontecendo, são todas opiniões válidas, mas o que me preocupa mais, viu, Rafa e Bruna, são essas opiniões que têm sido externadas tanto pelo Deltan Dallagnol quanto pelo Sérgio Moro, porque são opiniões muito agressivas e, sobretudo, são opiniões que tendem a continuar um caminho que é o caminho de uma politização, entre aspas, da justiça. Não é? E eu vejo também com muita preocupação, o Bruno e Rafa, o fato de ontem ter havido a notícia que o Sérgio Moro, como senador, teria confessado, ter influído nesse processo que levou ao afastamento do juiz da 13ª Vara de Curitiba. Por que isso preocupa muito? Porque isso significa uma ação inconstitucional, né, anticonstitucional de um senador, porque existe um princípio básico na Constituição brasileira que é a de separação de poderes. Então, como é que você pode admitir que alguém do poder legislativo venha a influir num caso extremamente grave, sério, do poder judiciário, que inclusive, veja só que coisa grave, não é? Que inclusive tem a ver com esse próprio senador. Quer dizer, ele próprio está envolvido nessa questão, não é? Isso é uma questão que preocupa muito. Agora, o que eu queria, para responder essa pergunta a respeito dessa juíza, lá, substituta, lá do TRF4, eu queria lembrar uma coisa que eu acho que não está sendo comentada pelos vários especialistas, alguns meus amigos, inclusive, minhas amigas, inclusive, sobre esse caso. Existe um princípio na Constituição, e essa que é a grande questão, que se chama o princípio do juiz natural. Não é? O que é esse princípio do juiz natural? É um princípio muito antigo, ele foi construído durante toda a história, desde o século XIII até recentemente, né? E ele está na Declaração Universal dos Direitos do Homem, está na Declaração Americana, na Declaração Europeia, na Declaração Africana, e está em todas as constituições contemporâneas, inclusive a brasileira. Significa que se alguém comete um crime, ou é acusado de ter cometido um crime, ou um ilícito administrativo, um ilícito civil e assim por diante, ele deve ser julgado pela pessoa que a lei especifica como sendo o seu juiz. Não é? Portanto, a lei e a Constituição.
E esse princípio significa que não pode haver um juiz ou um tribunal de exceção. Esses são os termos usados no direito internacional e no direito constitucional. Não pode haver um juiz ou um tribunal de exceção. O que significa um juiz e um tribunal de exceção? É um tribunal ou um juiz que é criado para aquele caso, certo? Quer dizer, é um tribunal ou um juiz que é designado para julgar uma determinada questão, mas isso não está na lei, quer dizer, significa você inventar um juízo para julgar a questão. Então vamos voltar um pouquinho na história do lavajatismo e da Lava Jato. O que o Supremo Tribunal julgou em última instância, não é? Depois de tantos equívocos que foram cometidos desde a primeira instância até a terceira instância, né? Você passando do juízo da vara, pelo Tribunal Regional, passando pelo Superior Tribunal de Justiça, finalmente o Supremo Tribunal Federal, ele julgou duas coisas muito importantes relativamente a essa questão da Lava Jato. Primeiro, a incompetência do juízo da Lava Jato. A incompetência tanto da vara quanto do TRF4. Lembrem-se disso. Isso foi julgado pelo ministro Fachin. O ministro Fachin, que tinha sido sempre um aliado dos processos da Lava Jato. Ele disse que havia incompetência. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que aquele juízo lá, da Vara Federal e do Tribunal Regional Federal, os dois é uma coisa só, o tribunal é feito de juízes, varas e câmaras e o próprio tribunal, a própria corte, né? Ele quis dizer que aquilo ali aquele tribunal não era o juiz natural do caso. Isso é muito importante. Então havia uma infringência constitucional e grave, porque essa é a maior garantia que qualquer pessoa tem de ser julgado por um juiz imparcial, um juiz que é o juiz que a lei designa como juiz daquele caso. E ele disse que não era. Mais do que isso, o Supremo Tribunal Federal julgou também a suspeição de um juiz, que é o hoje senador, e que continua a querer influir nos processos do Tribunal Regional Federal. Isso é extremamente grave. Muito bem. Com relação a essa juíza, há uma questão também muito séria. Qual é essa questão séria? Ela deu uma sentença, ela fez um julgamento que foi anulado pelo próprio tribunal, pelo próprio TRF4. Foi o julgamento do famoso caso do sítio, né, em que foram feitas acusações ao presidente Lula relativamente a um sítio no interior de São Paulo. E, ao julgar esse caso, ela simples e tão somente copiou a sentença que tinha sido proferida pelo Sérgio Moro, sentença em que ele foi julgado incompetente e suspeito, né? Ela copiou aquela sentença do apartamento triplex do Guarujá. Muito bem. Isso foi anulado pelo tribunal, o que é também um fato bastante grave, muito sério, não é? Você copiar uma sentença. Então, na sentença havia trechos que falavam do sítio, mas em vez de falar sítio, falava apartamento. Havia trechos que falavam de duas testemunhas quando se tratava da mesma pessoa. Isso é extremamente sério, extremamente grave. Muito bem. Bom, aí você tem, por último, né, a condenação, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral relativamente à perda do mandato de Deltan Dallagnol. Muito bem. E você tem um atraso na intimação feita pela Câmara. Não consegui encontrar Deltan Dallagnol, o ex-deputado, não consegui encontrá-lo para fazer a sua intimação. E nesse período em que a Câmara não havia conseguido intimá-lo, aparece, então, essa decisão da Câmara, do órgão especial do Tribunal Regional Federal, afastando o juiz Apio. Não é? Muito bem. E aí depois nós temos a publicação dessa decisão, ela se tornou pública, então nós podemos, do ponto de vista científico, do ponto de vista acadêmico, comentar isso. E nessa decisão existem duas acusações. Isso tem que ser muito claro com relação a isso. As duas acusações são
ter acessado um processo para obter o telefone de um advogado e ter telefonado esse advogado fazendo afirmações falsas, né? Que foram interpretadas, mas não de forma conclusiva, como foram interpretadas como se fossem uma ameaça, né? Mas ele disse que ele entendeu que seria isso, ou mais ou menos seria isso. Muito bem. Essas são as acusações. E, a partir disso, esse juiz da 13ª Federal foi afastado do cargo e teve ali também uma série de sanções do tipo não pode entrar no prédio, não pode acessar o sistema, etc, etc e tal. Essas sanções, bastante pesadas e excepcionais, não é? Vamos entrar no mérito aí da sua pertinência ou não, da sua validade ou não, mas essas sanções não foram aplicadas no caso da cópia de uma sentença que gerou a sua anulação. E essas sanções também não foram aplicadas no caso de um juiz ter agido de forma parcial, não é? Incompetente e parcial. Não foram aplicadas. Isso é uma coisa que surpreende, porque foi uma decisão assim bastante pesada na sua configuração, e é uma decisão cautelar, significa que ainda não houve um julgamento. Não é? É uma conclusão preliminar e uma decisão desse tipo. E, com o seu afastamento, o tribunal designa exatamente essa juíza que já teve a sua decisão anulada por ter feito uma cópia, não é? De uma decisão anterior. É um caso gravíssimo, porque isso não existe em nenhum tribunal. Não é? Tem coisas que não existem em nenhum tribunal, e a gente está vendo acontecer, e nós todos estamos surpresos. Todos nós estamos surpresos, né, do direito. Porque em qualquer tribunal, o normal da vida dos juízes, da vida de desembargadores, da vida de ministros, é o seguinte: se há algum indício de que a sua decisão pode ser influenciada por algum fator, mesmo que você não se sinta realmente, digamos assim, impedido de julgar, mas se há algum indício objetivo, você se afasta do caso. E é isso que acontece naturalmente em todos os tribunais do país, né? Em São Paulo, no norte do país, no nordeste, no sul do país, no centro-oeste, a decisão natural, os juízes e as juízas são muito cautelosos com relação a isso, e logo eles decidem se afastar. O que aconteceu lá no TRF4 é que foi dada uma decisão por um desembargador e, iniciado um processo no CNJ, ele volta atrás. Ele volta atrás porque ele reconhece que o seu filho, como advogado, não é, estaria ligado a um escritório que teria interesse naquele depoimento do advogado Tecla Duran. Não é? Então, isso também é uma questão que tem a ver com o juiz natural, com a imparcialidade, com as garantias que a sociedade tem de ter um juiz que seja absolutamente neutro, que seja um juiz realmente neutro. Muito bem. Esse processo administrativo do juiz do 13ª Vara Federal, ele estaria, então, em curso lá no TRF4. Qual é a minha sugestão, Rafa e Bruno? A minha sugestão muito séria com relação a isso, e de alguém que está analisando essa questão do ponto de vista científico, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da experiência judicial, né? A sugestão é muito simples. O regimento interno do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, ele prevê, e isso é muito importante, porque essa é justamente a verdadeira função do CNJ, que é de controle do Poder Judiciário, ele prevê que o CNJ deve avocar esse processo disciplinar em relação ao juiz da 13ª Vara de Curitiba. Está lá, num dos primeiros dispositivos, falando das atribuições do CNJ, dentro do regimento interno, e está, sobretudo, no artigo 79 do regimento interno do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ. E diz lá que o CNJ deve avocar, ou seja, ele deve tirar lá do TRF4 esse processo contra o juiz da 13ª Vara, o juiz Apio, e passar a julgar esse caso
e imediatamente ele já pode revisar, quer dizer, ver se vale ou não vale essa decisão de afastamento. Porque é uma decisão muito grave e muito pesada. E, sobretudo, veja, desse ponto de vista que a gente está analisando aqui, que é um ponto de vista científico, não é? O Tribunal Regional Federal da Quarta Região, ele deveria, nesse caso específico, ter muita cautela com relação à designação do juiz ou da juíza que vai assumir o caso. Não é? Porque a designação agora dessa juíza pode gerar dentro da sociedade, veja só, uma desconfiança, um descrédito com relação ao que está acontecendo. E, sobretudo, levar avante esse processo, quando há muita gente dentro do tribunal e já passou por esse julgamento desses casos da Lava Jato, ou seja, o tribunal já teve várias experiências de julgar casos da Lava Jato. Então, passar por essa experiência de processar um juiz dessa forma, como está sendo processado, lá no próprio TRF4, é desgastante para o próprio Poder Judiciário e para esse tribunal também. É muito importante isso. Então, hoje, o que a gente espera, e fica aqui, digamos, uma sugestão importante para o CNJ, para a ministra Weber, que hoje é a presidente do CNJ, não é? E para os conselheiros do CNJ, para que avoquem esse processo. Porque a sociedade brasileira, nós todos, né, o povo brasileiro, ele não pode conviver com essa dúvida. Né? Não se trata de fazer uma acusação, essa ou aquela, nada disso. Mas se trata de tentar resolver essa questão da forma mais jurídica, mais constitucional e mais de acordo com o que está previsto na democracia brasileira. Né? Então, o CNJ tem, de certa forma, esse dever de avocar esse processo, quer dizer, chamar para si e passar a tomar conta desse processo contra o juizado. Porque, veja, nós todos temos que ser bem claros com relação a isso. Se ele cometeu esses atos, não é? Mas isso é uma coisa que a gente não pode afirmar, porque isso a gente não pode dizer que a pessoa agiu dessa forma. É irresponsável a afirmação de Dallagnol, é irresponsável a afirmação de Moro, não é? São irresponsáveis, são inadmissíveis na democracia brasileira, no direito constitucional brasileiro, as declarações que eles fizeram, do ex-deputado Dallagnol e do atual senador Moro. Essas afirmações são irresponsáveis e são inadmissíveis. Essa afirmação do senador de que ele influiu no processo disciplinar do tribunal, ela é inconstitucional, é anticonstitucional, porque ela infringe o princípio da separação de poderes. Isso é inadmissível. Quer dizer, essas situações são todas de influência política, eu diria de má política, né? Não da política verdadeira, mas essa política baixa, né? No sentido assim, baixo da palavra, em alguma coisa que é extremamente séria. Se efetivamente houve uma falta disciplinar de um juiz lá de Curitiba, ele recebe a sua punição, uma punição administrativa, mas no CNJ, nunca dentro do TRF4, porque realmente hoje a situação é extremamente séria com relação ao modo como a sociedade está examinando isso que está acontecendo. Então, a minha sugestão fundamental, digo para vocês aqui em primeira mão, e depois eu vou publicar um artigo a respeito disso, é essa: avocar o processo, o CNJ avocar esse processo disciplinar e revisar essa decisão de afastamento, inclusive a decisão de designação de uma juíza, de um juiz substituto, para essa 13ª vara. Porque a sociedade precisa confiar na justiça. Se a sociedade não confia na justiça, então a gente está num mundo de caos. E o que estão querendo fazer esses bolsonaristas e os lavajatistas? Não é? Eles estão querendo justamente impor uma ordem que não tem nada a ver com a Constituição, tem nada a ver com a democracia brasileira. E estão querendo criar essas dúvidas, essa falta de credibilidade, para a gente acabar não sabendo o que é certo e o que é errado. Mas nós todos sabemos o que é certo e o que é errado, está na Constituição. Então, a minha sugestão seria essa. Desculpe, Rafa e Bruna, eu me alonguei. A gente ficou quieto, mas foi perfeito, perfeito. Aliás, é impressionante como essa turma ali do TRF, é um pessoal muito lavajatista, né? Adora puxar para si coisas
alheias a eles, né? Impressionante que o CNJ está tomando postura. A gente precisa tocar o noticiário, o programa, cara, doutora Tia, mas eu tenho uma questão até curta para fazer. Com a decisão do Toffoli ontem, a decisão do Toffoli ontem que referendou a suspensão, já havia, né, do Ricardo Lewandowski, no caso, Tacla Duran, aquelas duas ações, impede totalmente a Gabriela Hart tomar qualquer decisão em relação a esses processos, né? Está totalmente impedida. Foi o que eu entendi. É isso, né? Exatamente. A competência, nesse caso específico do depoimento do advogado Tacla Duran, é do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito importante. Né? Aliás, eu tenho visto na imprensa, tanto vocês têm falado muito, Bruna, Rafa, a imprensa séria, a grande imprensa, todo mundo quer saber o que esse advogado tem a declarar. A pergunta é a seguinte: por que ele não pode fazer a sua declaração? Não é? Se todo mundo tem o direito de fazer a sua declaração, por que ele não pode? Então, e isso é de competência do Supremo Tribunal Federal, e a vara de Curitiba não pode tomar nenhuma atitude com relação a esse processo, sob pena de estar cometendo uma inconstitucionalidade ainda maior e uma desobediência a todo o sistema judicial brasileiro. Né? É verdade. Boa, doutor. Doutora Tia, eu sei que o tempo está apertado, o Tebni tem que entrar aqui, mas espero que o Tebni entenda, porque a gente está eclodindo aqui no judiciário, né? E aqui eu queria fazer uma pergunta rapidinha sobre o Dallagnol, né? Porque ele fala que ele foi que o TSE combinou a cassação dele e que o relator trocou a decisão dele pela vaga, né? Só que saiu uma notícia muito importante, 21 horas atrás, né? Falando que a Câmara vai notificar o Dallagnol e dá prazo de 5 dias para ele se manifestar sobre a cassação. Qual é o imbróglio que você vê que isso vai acontecer do Dallagnol? Porque eu acho que não dá para encerrar a entrevista só falando da Gabriela Hart, do Apio, você tem falado do Dallagnol, que é uma notícia tão fresca ainda. Olha, sobre isso, tem assim, 3 coisas muito rápidas para dizer. Não é? A primeira é a seguinte: é muito estranho que esse ex-deputado tenha buscado fugir da notificação, não é? E durante esse período em que ele não estava recebendo a notificação, não era encontrado para ser notificado, não é, pela Câmara, acontece essa notícia do afastamento do juiz da 13ª Vara de Curitiba, não é? E, em seguida, inclusive, o próprio senador Moro afirma que ele tinha conhecimento desse fato. Isso é mais grave ainda, né? Porque era um fato sigiloso. Como era possível que um senador tivesse conhecimento desse fato se ele era sigiloso? Isso é muito sério. Essa afirmação desse ex-deputado com relação ao fato de o relator do Tribunal Superior Eleitoral ter agido de forma errada, errônea, é uma declaração que ele precisa provar. E ele não provando essa declaração que fez, irresponsável, como eu disse já, ele está sujeito a um processo criminal, porque isso é muito sério, fazer uma afirmação desse tipo. E tem mais uma coisa que é muito importante. Ele acusa o relator, não é, de ter agido com interesse e indicação para o Supremo Tribunal Federal, o que não é verdade, está claro isso, está mais do que claro. A imprensa está dizendo quem são as pessoas que estão aí habilitadas e quem é a pessoa que deve ser escolhida para o Supremo Tribunal Federal. Então, isso é uma declaração que não corresponde à verdade. Mas não foi uma decisão isolada do relator, era uma decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral. Então, ele está dizendo que todos os ministros agiram com interesse em vaga no Supremo Tribunal Federal. Isso não existe, de jeito nenhum. Né? E, agora, a questão mais estranha que eu vejo nesse caso do ex-deputado é a seguinte: o Tribunal Superior Eleitoral julgou um recurso numa ação que disse que a candidatura desse ex-deputado era inválida. Ou seja, ele não a partir do momento em que o Tribunal Superior Eleitoral julga esse caso,
o que significa que a sua candidatura lá atrás, quando ele se apresentou como candidato, ela foi anulada, ela é inválida. Então, a Câmara dos Deputados nada tem a julgar a respeito desse caso. Basta tão só e simplesmente que ela o afaste, porque ele não é mais deputado. Desde o momento que houve essa decisão, ele não é mais deputado, porque ele sequer teve candidatura. A candidatura dele é inválida. A candidatura dele era inadmissível do ponto de vista jurídico. Há muita gente aí dando opiniões, juristas, dando opiniões, não, mas essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral estava errada, outros dizendo, não, está certa, etc. Isso não importa, porque é uma decisão de um órgão da justiça e ela tem de ser cumprida, é ponto final. Não importa se ela está errada ou se está certa. Se ela estiver errada, cabe a esse ex-deputado fazer um recurso para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal é que vai dizer se está certo ou se está errado. Não é atribuição de nenhum jurista, por mais importante que seja, por mais que são pessoas que eu respeito, claro, respeito muitíssimo, dizer se o Tribunal Superior Eleitoral está certo ou está errado. Não é. E, sobretudo, essa decisão, mesmo errada, tem que ser cumprida, até que o Supremo Tribunal Federal diga que ela está errada. Aí é que está a grande questão. E ele, sobretudo, como ex-membro do Ministério Público Federal, e como pessoa que pretendeu ser deputado, ele não pode ignorar esse fato. Então, por isso que são gravíssimas essas ocorrências. E é grave o fato de a Câmara ficar prorrogando a existência desse mandato de deputado que não existe mais. A candidatura dele foi inválida, portanto, ele não é deputado mais. E ponto final. E essa demora gera também essa tentativa de se criar um caos para as pessoas não saberem o que é certo e o que é errado. Então, eu até digo para todos os juristas, chega de darem opiniões sobre esse caso, quando, na verdade, a gente tem que dizer não só e simplesmente para o povo brasileiro, para todos nós, o que a Constituição estabelece, ponto final. E a decisão do TSE tem que ser cumprida imediatamente. É isso. É muito simples, né, doutor? Aliás, o senhor falou no ponto de vista do direito, que isso aqui pode trazer implicações criminais, eu falo do jornalístico, porque é uma vergonha a Folha e outros inúmeros veículos publicar isso aqui sem dizer que é uma acusação absolutamente banal e sem prova alguma. Achismo de um deputado, ex-deputado agora, né? Mas coordenador da Lava Jato, que responde a acusações pesadíssimas, que fez teoria da conspiração sobre PCC. Vocês lembram aquelas histórias? Do ponto de vista jornalístico, é uma vergonha sem tamanho também, doutor Atier. E, bom, vamos ver que tipo de repercussão isso gera, apesar que, claro, né, se a imprensa passa aquele paninho, acredito que isso aí não dará em nada, vai ser uma acusação pesada, conspiracionista, que talvez fique no ar aí. Mas, enfim, importantes colocações em função disso, doutora Atier. Agradeço enormemente. E um bom dia. Não? Olha só que legal aqui o que a Denise falou aqui, que é o Atier para o STF. Obrigada, Atier, pela entrevista prolongada, mas aqui é sempre uma aula muito importante com você. E aqui, só pelo tanto de elogios aqui, interações aqui, a gente já conseguiu bater o recorde com a sua entrevista, das R$120, da nossa meta diária, Rafa. Que legal. Valeu, doutora Atier. Eu fico super feliz, tá? Super feliz de estar com vocês e ver essa dupla maravilhosa que vocês estão fazendo, tá bom? Rafa e Bruna. E sempre fico feliz de estar aqui participando, viu? E ouvindo também, eu fico ouvindo também o Despertador e fico lendo aqui os Despertonautas. Eu vi seu comentário ali, um comentário que você fez do Milton Santos, né? Eu aprendo muito com vocês e olha... longa vida e sempre com muito mais, cada vez mais sucesso para vocês, que o Despertador é maravilhoso, a TV Democracia é uma ideia maravilhosa, né? E estou sempre feliz de estar aqui com vocês. Um abraço, um beijo para vocês. Abração, doutora Atier. Até semana que vem. Bom dia. Tchau, até semana. E vamos para ele, caríssimos, caríssimas. Olá, agora sim, buenos dias.